um dia eu tinha 7 anos, minha mãe costurando sapato na sala e eu brincando no tapete. Uma TV ligada, preto e branco, da marca Telefunken, uma marca alemã, estou falando da década de 70. E aí eu estava vendo um programa e eu fui entendendo direitinho o que estava acontecendo. Um repórter com uma adolescente no Rio Sena, em Paris, andando de barco. E eu fui entendendo o que estava acontecendo e eles pararam e ficou uma torre atrás. E eu fui entender que era a Torre Eiffel, a Torre Eiffel. E aí, o que estava acontecendo? A menina tinha participado no Rio de Janeiro de um torneio, de um concurso da melhor redação sobre os 100 anos, sobre um aniversário da Torre Eiffel. E ela ganhou. Como ela ganhou, o governo do Rio de Janeiro deu para ela essa viagem para Paris. E ela estava com o repórter no barco. Eu fui entendendo aquela história e na hora eu coloquei um negócio na minha cabeça. Meu sonho, com 7 anos, meu sonho, conhecer Paris. Porque eu vi, achei tão bonita a Torre Eiffel, o Rio Sena, ainda que teve em preto e branco, eu falei, cara, tá aí, esse é o meu sonho, conhecer Paris. E aí eu me lembro direitinho que o meu pai chegou do trabalho e eu fui no portão recebê-lo, porque eu era muito grudado no meu pai, ligado no meu pai. E aí, naquele ímpeto de criança, eu falei assim, cumprimentei meu pai e falei assim, pai, você me dá uma passagem para Paris? Meu pai nem raciocinou na hora direito, ele falou assim, dou. E eu já saí correndo para dentro de casa feliz. No outro dia eu cheguei na escola e falei assim, gente, eu estou indo para Paris. 7 anos. Aí a molecada falou assim, nossa, mas como assim você está indo para Paris? Como é que vai fazer? E o caderno? E a matéria? Aí eu disse assim, não, é quando eu fizer 18 anos. Porque o meu pai tinha me falado isso, ó, quando você fizer 18 anos, eu vou te dar uma passagem para Paris. E aí eu cheguei na escola muito animado e falei assim, gente, depois da minha formatura do 3º colegial, eu vou para Paris. E aí o que aconteceu? Eu peguei uma foto da Torre Eiffel que eu recortei de uma revista e eu preguei essa foto na parede, na porta do meu guarda-roupa. E aí, na escola, porque o meu pai havia dito, quando você fizer 18 anos, se você não repetir nenhum ano, eu vou te dar uma passagem para Paris. E aí a professora marcava uma prova de matemática. Aí eu já pensava assim, ó, cara, eu não posso ir mal nessa prova, porque eu não posso repetir de ano, porque eu preciso ir para Paris, meu pai me falou. Então, aí os anos foram passando. 6ª série, prova de português. E eu assim, não posso ir mal, preciso ir bem, porque eu tenho uma torre na minha vida, porque eu quero ir para Paris. E aí eu fico vendo hoje que muitas vezes as pessoas não têm uma torre na vida delas. As pessoas não têm um norte, as pessoas não têm algo que as inspira, que as inspira. As pessoas não têm algo que as move, que as faz acordar de manhã e dizer, olha, eu não posso ser mais um no meio da multidão, eu preciso ter excelência no que eu faço porque eu quero chegar lá. Mas aí chegou o ano de 1986, 3º colegial, e eu não tinha repetido nenhum ano. E eu disse, esse ano eu vou concluir e eu vou para Paris. Aí o ano começou, fevereiro. Quando chegou em março, eu cheguei em casa e a minha mãe falou assim, ó, você não é mais criança e eu vou ter que te contar uma coisa. E ela falou assim, o seu pai está com câncer. E nesse momento nós não podemos exigir dele, nesse momento ele está precisando muito de nós. E eu chorei muito naquele dia, e dentre as muitas coisas que vieram à minha mente, veio a minha passagem para Paris. E eu disse, bom, agora eu vou ter que abortar o meu sonho, porque agora nós precisamos cuidar do meu pai. E no dia 6 de julho de 1986, às 5 horas da tarde, nós enterramos meu pai num cemitério em Franca. E após o velório, estávamos na cozinha da minha casa, eu, minha mãe, minhas 2 irmãs, meu irmão e um tio meu que era irmão do meu pai, que veio de São Paulo para o velório. E a gente conversando, e você imagina o sol já caindo,
e o dia dando lugar para a noite. E ninguém falava uma palavra, porque o momento era de muita dor. E num momento que ninguém teve coragem de dizer uma palavra, a minha mãe falou. E a minha mãe falou para mim. E ela disse assim: olha, meu filho, hoje nós deixamos um pedaço nosso para trás. E você viver faltando um pedaço é muito difícil. Hoje nós enterramos um pedaço nosso. Só que eu sou sua mãe, você precisa me obedecer e eu te proíbo de enterrar com seu pai os seus sonhos. E falou: olha, eu estou falando isso para todos os meus filhos. Todos vocês estão proibidos de enterrar os sonhos de vocês. Vocês vão continuar acreditando, nós vamos continuar caminhando e eu vou ver vocês realizando todos os seus sonhos. Cara, o tempo passou e aí quando foi em 2002, 5 graus abaixo de zero, eu no topo da Torre Eiffel, olhando o Arco do Triunfo, não muito longe, na Champs-Élysées, assim, em Paris, o céu de Paris estrelado, embora fosse inverno, tinha estrelas, eu olhando as estrelas do céu, e uma voz falou no meu coração, falou: olha, só chega no topo da Torre Eiffel quem não enterra seus sonhos. Então hoje eu fico percebendo que as pessoas enterram sonhos de uma maneira muito fácil. E que, na verdade, todos nós precisamos ter uma torre na nossa vida. Eu não estou insinuando que seja a Eiffel, mas que seja o seu casamento, que seja a faculdade, que seja a sua espiritualidade, mas uma torre você precisa ter, um direcionamento você precisa ter na sua vida. E foi dia 25 de janeiro, que uma voz falou no meu coração: olha, só chega no topo da Torre Eiffel quem não enterra sonhos.